Eram 92 clubes, restaram 4. É isso, chegamos às semifinais da Copa do Brasil 2023, considerada por todos a competição mais democrática no futebol brasileiro. Meus amigos, nas semifinais da Copa do Brasil 2023 chegaram Grêmio, Flamengo, São Paulo e Corinthians. E logo mais, hoje, inicia-se as batalhas para ver quem chega a mais uma decisão de Copa do Brasil. Logo mais, a partir das 21h30, Corinthians e São Paulo começando aí a medir forças, e amanhã Grêmio e Flamengo. Meus amigos, como essas equipes chegaram até aqui? O Grêmio foi o único dentre os quatro semifinalistas que iniciou a sua jornada, a sua trajetória na Copa do Brasil 2023, já ainda na primeira fase. Na primeira fase, diante do Campinense da Paraíba. Na segunda fase, enfrentou a equipe do Ferroviário do Ceará. O Ferroviário que inclusive vai aí fazendo uma belíssima campanha no Brasileirão Série D. Inclusive, classificou-se com sobras no seu grupo 2 no Brasileirão Série D. Mas na sequência, na terceira fase, o Grêmio encararia o ABC de Natal. O ABC de Natal que hoje está disputando o Brasileirão Série B. Nas oitavas de final, os comandados de Renato Portaluppi, Renato Gaúcho, enfrentariam a equipe do Cruzeiro. Olha que confronto, meus amigos. Grêmio, 5 vezes campeão da Copa do Brasil. Cruzeiro, até aqui, o maior campeão na competição. São 6 conquistas do Cruzeiro na Copa do Brasil. Nas oitavas, um empate na Arena do Grêmio e uma vitória do Imortal, uma vitória do Grêmio em solo mineiro. Cruzeiro 0, Grêmio 1 e o Grêmio nas quartas de final da Copa do Brasil. Para medir forças, meus amigos, diante de um Bahia, BBMP, meus amigos. Meus amigos, como até falei em um recente material que produzi agora no domingo, quem achava que o Grêmio passaria o carro, passaria o trator para cima do Bahia, olha, foram 2 confrontos para lá de empolgantes, 2 confrontos para lá de vibrantes, para lá de empolgantes. Essa que é a grande verdade. Primeiro, se deu no jogo de ida um empate na Arena Itaipava Fonte Nova, Bahia 1, Grêmio 1, e no jogo da volta, com direito ao espetáculo, verdadeiro espetáculo da questão das forças, as forças da natureza, de fato pairaram na capital gaúcha. Aliás, tornados, vendavais, chuvas torrenciais, por conta do fenômeno climático que lá ocorrera no sul do Brasil. Então, esses fenômenos climáticos acabaram que atrasaram um pouco o começo da partida, mas quem de fato começou muito bem a partida em solo gaúcho, lá na Arena do Grêmio, foi o Bahia, meus amigos. E o Bahia, depois de muita pressão, depois de encurralar de fato os comandados de Renato Gaúcho, ao final dos trabalhos do primeiro tempo, um verdadeiro golaço, um chute de raríssima felicidade, acertado por Everaldo. Everaldo sem chances para o goleiro Gabriel Grando, e o Bahia abriria os trabalhos na Arena do Grêmio. No segundo tempo, por volta mais ou menos aí, antes um pouco dos 30 minutos do segundo tempo, o Grêmio chegaria ao empate. Depois de pressionar bastante a equipe do Bahia, a equipe bem comandada pelo técnico Renato Paiva, o Bahia, que a exemplo do Grêmio, também iniciou a sua campanha desde a primeira fase, eliminando a Jacuipense, a equipe do Camboriú na segunda fase de Santa Catarina. Na terceira fase, o Volta Redonda. Nas oitavas, o Bahia mediria forças diante do Santos, com um empate na Vila Belmiro e um outro empate acontecendo na Arena Itaipava Fonte Nova. O empate do Santos, inclusive no apagar das luzes. Essa parada iria para os pênaltis e nos pênaltis o Bahia levaria a melhor diante do Santos. Nas quartas de final, o confronto Bahia e Grêmio, Grêmio e Bahia,
E por um jogaço, meus amigos. O que dá para dizer. Quem achava, repito, quem achava que o Grêmio passaria o carro, passaria o trator, olha, não foi nada disso. O fato é que o Bahia acertou bolas na trave, diversas bolas na trave. O Grêmio também pressionou bastante, com bolas na trave, com muitas, mas muitas oportunidades criadas. O fato é que essa parada foi decidida nos pênaltis. E nos pênaltis, meus amigos, depois de uma chuvarada sem fim, vendavais, chuvas torrenciais, ventos aí de muitos e muitos quilômetros, tá certo? Ventos muito fortes. Essa que é a grande verdade. Assolou em ser de verdade, né, a capital gaúcha, o sul do Brasil, foi fortemente atingido por estas forças da natureza. O fato é que nos pênaltis, o Grêmio acabou errando menos e chegou a esta fase final. Ao Bahia, como eu falei, né, no vídeo, num material recente que eu produzi, que produzimos, o Bahia chegou mais uma vez às quartas de final. Até aqui, a participação mais longeva do tricolor baiano na competição nacional. E o Grêmio, meus amigos, chegou à semifinal para encarar o Flamengo, meus amigos. O Flamengo, seu caminho, né, seu caminho até aqui, até as semifinais. O Flamengo, que é atual campeão da Copa do Brasil, venceu a Copa do Brasil em 2022, numa final contra o Corinthians. O Flamengo estreou a sua caminhada. Começou na terceira fase, eliminando o Maringá, após ter perdido o primeiro confronto no Paraná. Deu Maringá 2, Flamengo 0. Flamengo, à ocasião, era um Flamengo assim para lá de contestável, mesmo com um elenco assim de arrancar suspiros, um elenco com muitas, mas muitas peças de reposição, um baita elenco. Isso ninguém pode se esquecer disso. Flamengo de fato com um baita elenco, mas teve dificuldades e perdeu de fato um jogo irreconhecível, uma atuação irreconhecível no Paraná. Mas o Maringá venceu o primeiro jogo por 2-0 e no jogo da volta o Flamengo aplicaria ali aquela goleada sem dó para eliminar o Maringá por 8-2. Flamengo 8, Maringá 2 e o Flamengo este é o Flamengo que esperava-se, né, que fosse de fato acontecer, dar as caras. O Flamengo deu as caras no jogo da volta, recuperou-se e produziu aí esse placar para lá de elástico. Flamengo 8, Maringá 2 e o Flamengo nas oitavas de final da Copa do Brasil. Flamengo nas oitavas de final na Copa do Brasil, medir forças, né, com o Fluminense. Um Fluminense aí que na decisão recente, né, do Campeonato Carioca, o Fluminense surpreendeu a todos e aplicou aquele 4-0 num Flamengo irreconhecível. Isso na decisão, né, do Campeonato Carioca, onde o Fluminense sagrou-se campeão carioca da temporada. Mas na Copa do Brasil passou o Flamengo, meus amigos. Primeiro jogo, uma arbitragem para lá de polêmica, para lá de contestável, lances altamente contestáveis para reforçar ainda mais o caráter que a arbitragem vem exercendo nos jogos que vem ocorrendo tanto pela Copa do Brasil, bem como pelo Campeonato Brasileiro. Lances para lá de contestáveis ocorreram também neste Fluminense e Flamengo. Primeiro jogo 0-0, Fluminense e Flamengo. No segundo jogo, Flamengo 2, Fluminense 0 e o Flamengo nas quartas de final para encarar mais uma vez a equipe do Atlético Paranaense. Aliás, é um confronto, né, que já vinha se repetindo desde a Copa do Brasil 2019. Se enfrentaram nas quartas de final. Em 2020, Flamengo e Atlético Paranaense se enfrentaram nas oitavas de final. Em 2021, nas semifinais. Em 2022, se enfrentaram nas quartas de final. E este ano, 2023, Flamengo e Atlético Paranaense novamente voltaram a se enfrentar nas quartas de final. Primeiro jogo, o Atlético Paranaense até começou na frente, fazendo 1-0, mas o Flamengo foi buscar sua reação. O Flamengo virou esse placar para 2-1, empurrado aí por cerca de 60, 70, 80 mil vozes naquele Maracanã. E no segundo jogo, depois de uma pressão absurda do Furacão,
fora uma torcida que de fato se inflama, principalmente quando o Flamengo joga em Curitiba, principalmente na Arena da Baixada. Mas mesmo com toda a pressão, com todo o volume de jogo produzido pelo Atlético Paranaense, não deu. E o Flamengo, mesmo com todos esses ingredientes, produziu suas oportunidades e talvez de forma cirúrgica venceu o Atlético Paranaense na Arena da Baixada por 2-0. E chega neste confronto contra o Grêmio numa semifinal de Copa do Brasil. Mais uma vez, já que, meus amigos, Grêmio e Flamengo já teriam se encontrado em Copas do Brasil em 8 edições. E o retrospecto até aqui mostra um equilíbrio. Sabe por quê, meus amigos? Grêmio e Flamengo o Grêmio saiu vitorioso em 4 oportunidades e o Flamengo também em 4 oportunidades. O Grêmio na final da Copa do Brasil de 97, nas semifinais de 1995, nas semifinais de 1993, nas semifinais de 1989. Um destaque, inclusive, para a goleada imposta pelos gaúchos. Grêmio 6, Flamengo 1. O outro jogo saiu empate no Rio de Janeiro por 2-2. O Flamengo, meus amigos, o Clube de Regatas Flamengo, também saiu-se vitorioso em quatro edições. Nas oitavas de 1999, Copa do Brasil, vencida mais tarde pelo Juventude. Nas quartas de final da Copa do Brasil 2004, Flamengo inclusive chegaria à decisão e perderia a decisão de Copa do Brasil, meus amigos, para o Santo André, o Ramalhão, meus amigos, naquela final no Maracanã, que até hoje não consegue se explicar como o Santo André venceu o Flamengo em pleno Maracanã, com cerca aí de 60, 70, 80, quem sabe 90 mil vozes, e deu Santo André, deu Ramalhão na final da Copa do Brasil 2004. Nas quartas de final 2018, nas quartas de final 2021. E desta vez o Flamengo devolveria aí uma goleada, vencendo o Grêmio na Arena do Grêmio por 4-0 e no Maracanã, no jogo da volta, Flamengo 2, Grêmio 0. Meus amigos, o histórico de Grêmio e Flamengo até aqui, e se envolvendo jogos de Brasileirão, Copa do Brasil, Libertadores, dentre tantas e tantas outras competições. Até aqui, meus amigos, o histórico aponta, segundo o portal, site O Gol, são 103 jogos com 34 vitórias do Flamengo, 34 empates, 35 vitórias do Grêmio. Ou seja, esse histórico por si só já aponta um certo equilíbrio. Portanto, apesar dos últimos confrontos entre Grêmio e Flamengo, Flamengo e Grêmio, o Flamengo tem obtido até talvez uma certa facilidade. O Grêmio tem sido vulnerável nos últimos confrontos, mas a história aponta de fato para um equilíbrio neste confronto. E de fato poderá, nesta Copa do Brasil, nas semifinais da Copa do Brasil 2023, uma espécie de tira-teima. Uma espécie de tira-teima, meus amigos, para saber quem chegaria, por exemplo, a 5 vitórias, né, nos confrontos, nas edições. Já que nestes anos aqui que eu acabei de falar, o Grêmio saiu vitorioso em quatro edições e o Flamengo em 4 edições. Portanto, agora em 2023, seja lá se vai aos pênaltis, se vai ser decidida no tempo normal, alguém vai desempatar este embate. Meus amigos, e o que acontece? Quais são os times que, já aproveitando, quais são os times que mais chegaram às semifinais de Copa do Brasil? Justamente, Grêmio e Flamengo, cada um chegaram por 16 oportunidades, 16 vezes chegaram ao menos às semifinais da Copa do Brasil. O Grêmio com 5 conquistas e o Flamengo que chegou à sua quarta conquista na Copa do Brasil 2022.
Grêmio e Flamengo, em 16 oportunidades, chegaram às semifinais. O Cruzeiro, maior campeão, 6 conquistas de Copa do Brasil, chegou em 11 oportunidades às semifinais. Corinthians e Palmeiras, em 9 vezes, chegaram às semifinais. O Vasco, campeão da Copa do Brasil no ano de 2011, o Vasco chegou em 8 oportunidades às semifinais. O São Paulo, que apesar de ter chegado apenas uma única vez numa final de Copa do Brasil, chegou pelo menos em 7 vezes às semifinais. E o Fluminense, o Fluminense, que é campeão da Copa do Brasil uma vez, a sua conquista se deu em 2007, numa final contra o Figueirense. O Fluminense chegou em 6 oportunidades às semifinais da Copa do Brasil. Meus amigos, partindo para o outro embate, a outra chave, Corinthians e São Paulo e Corinthians, por si só, o majestoso, meus amigos. O majestoso, meus amigos. E a história, o que aponta, meus amigos? O que aponta a história, o histórico destes confrontos? Até aqui são 356 confrontos, com 132 vitórias do Corinthians, 115 empates, 109 vitórias do São Paulo Futebol Clube. É isso, meus amigos. O Corinthians, que na Copa do Brasil, campeão nas edições de 1995, 2002, 2009. E o São Paulo, na sua participação mais longeva, chegou à decisão naquele 9 de julho de 2000, numa final diante da equipe do Cruzeiro. Meus amigos, em Copas do Brasil, Corinthians e São Paulo já se encontraram uma vez, por uma única oportunidade, meus amigos, na edição de 2002. Foram 2 confrontos. No primeiro confronto, deu 2-0 Corinthians, São Paulo 0, Corinthians 2. Esse jogo até teve o França, né, que teve um episódio, né, de ruptura de ligamento, uma puxada diferente e tudo mais, saiu machucado, saiu lesionado. Naquele tempo, o São Paulo tinha Kaká, o São Paulo tinha um elenco, também um elenco assim de encher respeito. O Corinthians tinha Vampeta, o goleiro Dida, que pegava tudo, pegava pênaltis, pegava pensamento. Corinthians com um baita elenco, e que seria campeão daquela Copa do Brasil, numa final disputada contra a equipe do Brasiliense, meus amigos. Então, o primeiro jogo, São Paulo 0, Corinthians 2, e no jogo da volta seria o troco, Corinthians 1, São Paulo 2. Mas, pelo saldo de gols, o Corinthians avançaria à decisão e seria mais tarde campeão diante da equipe do Brasiliense. Meus amigos, então é isso. Esse é mais ou menos um panorama, um raio-x ao que se pode, né, esperar destes confrontos. O fato, Grêmio e Flamengo, Corinthians e São Paulo são assim confrontos que tem tudo. Aliás, a Copa do Brasil é uma competição que consegue atrair muitas pessoas, torcedores. Neste caso, né, o Flamengo chegando aí, por exemplo, à sua segunda semifinal seguida, 2022, chegaram, por exemplo, e estão presentes nesta, Flamengo, Corinthians e o próprio São Paulo. São Paulo, ano passado, foi eliminado nas semifinais diante do Flamengo, e a equipe do Corinthians eliminaria o Fluminense nas semifinais. Então, isso aí são rápidos prognósticos. O que esperar, meus amigos? O que esperar? Grêmio e Flamengo prometem sair faísca desse confronto. Confronto que tem tudo para ser equilibrado, apesar da estatística, né? O Flamengo, por possuir um elenco mais recheado, um elenco mais robusto, e nessas condições assumiria o status de favorito. Mas quando a bola rolar, meus amigos, você pode mudar rapidamente o seu palpite, o seu comentário. O fato, eu apostaria em 2 jogos disputadíssimos, 2 jogos assim bastante jogados, bastante disputados, e não há como assim prever um favorito, apontar ao menos um favorito. Acredito sim que serão 2 jogos peleados, 2 jogos disputadíssimos, e que a história por si só já narra a história
deste confronto. É só lembrar, meus amigos, que são 5 títulos do Grêmio, 4 títulos do Flamengo. Nesta semifinal, 9 Copas do Brasil em campo. Do outro lado, Corinthians e São Paulo e Corinthians, apesar do histórico apontar um certo favoritismo ao Sport Club Corinthians Paulista, o São Paulo promete sim dar muito trabalho e vem credenciadíssimo pela campanha, né? Pela campanha que como chegou às semifinais. Um São Paulo que eliminou, empatando em ser de verdade, né, o primeiro confronto diante do Ituano 0-0 no Morumbi e foi buscar sua classificação em Itu, vencendo fora de casa por 1-0. Nas oitavas de final, o São Paulo encararia a equipe do Sport, vencendo a primeira fora de casa por 2-0 e levando aquele susto, tomando uma virada do Sport por 3-1 e a decisão da vaga indo para os pênaltis. Nos pênaltis, o São Paulo eliminaria o Sport e iria às quartas de final para medir forças contra o até então favoritíssimo Palmeiras. Palmeiras, 4 vezes campeão de Copa do Brasil, um elenco que dispensa comentários, um técnico, Abel Ferreira, que é muito, mas muito estrategista, e o São Paulo passou por cima de tudo isso, quebrando todos os prognósticos e, mais uma vez, classificando-se às semifinais, venceu os 2 jogos, tanto no Morumbi, bem como no Allianz Parque, com 2 vitórias incontestáveis, mostrando muito mais volume de jogo, muito mais futebol e eliminou até com certas sobras a equipe até então favorita, Sociedade Esportiva Palmeiras. E chega a esta semifinal diante de um Corinthians que até aqui, como chegou às semifinais de Copa do Brasil, inicialmente na terceira fase, diante da equipe do Remo, perdeu a primeira em solo paraense por 2-0 e foi buscar o resultado na Neoquímica Arena, 2-0. Nos pênaltis, o Corinthians eliminou a equipe do Remo. Nas oitavas de final, apontada até então como favorita no confronto, o Atlético Mineiro iniciou vencendo por 2-0 a equipe do Corinthians. O Corinthians venceu na volta num jogo com uma postura surpreendente. O futebol do Corinthians começava a aparecer, quando pairava uma certa desconfiança, mas numa noite assim brilhante, uma noite iluminada de Roger Guedes, que fez um gol que talvez até Pelé desceria para aplaudir. Um gol assim para pagar o ingresso, um gol que dispensa comentários, um gol assim elogiável em todos os sentidos. Um gol até improvável. O fato é que o Corinthians venceu o Atlético Mineiro e essa bagaça iria para os pênaltis. Nos pênaltis, mais uma vez, o Corinthians eliminaria um oponente e chegaria às quartas de final. Nas quartas de final, meus amigos, perde o primeiro jogo para o América Mineiro e no jogo da volta vence na Neoquímica Arena por 3-2. Novamente, decisão da vaga nos pênaltis e o Corinthians, mais uma vez, elimina um oponente nos pênaltis e chega às semifinais. É isso, meus amigos. Portanto, hoje, iniciando logo mais as batalhas das semifinais da Copa do Brasil 2023. Corinthians e São Paulo, Grêmio e Flamengo. Nos jogos da volta, São Paulo e Corinthians, Flamengo e Grêmio. É isso, meus amigos. Espero que tenham gostado. Se você gostou, deixe seu like. Espero vê-los numa próxima oportunidade. Até, quem sabe aí, uma próxima oportunidade. Fiquem todos com Deus. Saúde a todos. Boa tarde.